Até onde você iria pela sua fé? Você arriscaria sua vida, sua carreira, tudo o que você construiu para se manter fiel àquilo em que acredita? Essa não é uma pergunta fácil, mas é a pergunta que um homem precisou responder, não com palavras, mas com a própria vida. Hoje, vamos contar a história de Daniel, uma prova de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus, mesmo quando se está cara a cara com a morte. Fique comigo para descobrir como a fé pode fechar a boca dos leões. Quem era Daniel? Imagine um homem de integridade inabalável. No meio de um império vasto e poderoso, a Babilônia, Daniel se destacava. Ele não era apenas inteligente, era sábio, justo e, acima de tudo, devoto ao seu Deus. Desde jovem, levado como cativo de sua terra, ele nunca abandonou seus princípios. Agora, já um homem de idade, sua reputação era tão impecável que o rei Dário planejava colocá-lo como o administrador mais importante de todo o reino. Ele era respeitado, admirado e confiável. Mas em um mundo de poder e política, a luz de uma pessoa boa muitas vezes atrai a escuridão da inveja. Enquanto o rei via excelência em Daniel, outros viam uma ameaça. O sucesso de Daniel incomodava. Os outros presidentes e sátrapas do reino, consumidos pela inveja, começaram a procurar uma falha em sua conduta, um erro, qualquer deslize que pudessem usar contra ele. Mas eles não encontraram nada. A vida de Daniel era um livro aberto, sem manchas de corrupção ou negligência. Então, perceberam algo: se não podiam atacar seu caráter, atacariam sua fé. Eles sabiam que Daniel orava ao seu Deus 3 vezes ao dia, todos os dias, sem falhar. Essa era a sua rotina, sua força, sua conexão com o céu. E foi exatamente aí que a armadilha foi montada. Eles criaram um plano diabólico, convenceram o rei Dario a assinar um decreto, uma lei que proibiria qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante 30 dias. A punição para quem desobedecesse: ser jogado na cova dos leões. O rei, sem perceber a maldade por trás do pedido, assinou a lei, tornando-a irrevogável. A armadilha estava pronta. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Ele não se escondeu. Ele não mudou sua rotina. Ele foi para sua casa, subiu para o seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém. E, como sempre fazia, ajoelhou-se e orou. 3 vezes naquele dia, ele conversou com Deus, agradecendo e apresentando seus pedidos. Para Daniel, a escolha era clara: obedecer a uma lei humana temporária que o afastava de Deus, ou obedecer à lei eterna do seu coração que o mantinha conectado ao Criador. Ele escolheu Deus. Ele sabia o preço. Ele sabia que os leões o esperavam. Mas o medo da morte era menor do que o medo de viver um só dia longe da presença do seu Senhor. Sua lealdade não estava à venda. Sua fé não era negociável. E seus inimigos, que o espiavam, tiveram exatamente o que queriam: a prova para acusá-lo. Com a prova em mãos, os conspiradores correram até o rei. Daniel, aquele exilado de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Ele continua fazendo suas orações 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o coração do rei Dario se partiu. Ele percebeu tarde demais que havia sido enganado, usado como uma peça no jogo sujo deles. Ele gostava de Daniel, o respeitava profundamente. Durante todo o dia, o rei tentou encontrar uma brecha na lei, uma forma de salvar seu amigo, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Ao pôr do sol, com o coração pesado, ele deu a ordem. Daniel foi levado à cova. O rei, olhando para ele com angústia, disse: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. A pesada pedra foi rolada, selando a entrada da cova. Um silêncio mortal caiu sobre o lugar. Um silêncio cheio de tensão, de expectativa, de medo. A noite seria longa. Naquela noite, ninguém dormiu no palácio. O rei Dario jejuou, recusou qualquer entretenimento e a angústia não o deixou pregar os olhos. Ele só conseguia pensar em Daniel, sozinho na escuridão, cercado por feras famintas. Mas lá dentro da cova, algo extraordinário estava acontecendo.
A escuridão não estava vazia. O céu havia respondido. Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Aquelas criaturas poderosas, capazes de destroçar um homem em segundos, tornaram-se mansas como gatinhos. Eles não tocaram em Daniel. Eles não lhe fizeram mal algum. Daniel passou a noite não em terror, mas em paz, protegido por um poder que os reis e impérios da terra não podem sequer compreender. A presença de Deus transformou uma sentença de morte em um santuário de proteção. O milagre estava acontecendo no silêncio daquela cova escura. Assim que os primeiros raios de sol tocaram o céu, o rei correu para a cova. Sua voz era um misto de esperança e desespero. Ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E então, do fundo da escuridão, uma voz respondeu: Calma, firme, Biba. Era a voz de Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente. E quando o examinaram, não havia um único arranhão em seu corpo. Por quê? Porque ele confiou em seu Deus. A vitória da fé era completa, visível, inegável. O rei Dario, então, escreveu um novo decreto, um que seria enviado para todo o seu vasto império. Um decreto que não falava de si mesmo, mas que declarava que todos deveriam temer e respeitar o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, que livra e salva, que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. A armadilha dos inimigos se transformou no maior testemunho do poder de Deus. A história de Daniel não é apenas sobre leões, é sobre as covas que todos nós enfrentamos na vida. A cova da pressão social, do medo, da injustiça, da ansiedade, da solidão. Daniel nos ensina que, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar, a nossa conexão com Deus é a nossa maior força. Ele nos mostra que a fidelidade nas pequenas coisas do dia a dia, como uma oração sincera, nos prepara para as grandes batalhas da vida. A sua coragem não veio de si mesmo, mas da sua confiança inabalável em um Deus que é fiel para proteger e salvar. Qual é a sua cova hoje? Lembre-se, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões está com você. Não tenha medo de ser fiel. Não tenha medo de confiar. A sua maior vitória pode estar esperando do outro lado da sua maior prova. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança.